E aí galera, vocês estão bem? Boca tudo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês todos os aliens que mudam e todos os aliens que não mudam a personalidade do Ben. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! No canal do Vini e também do Lukezinho, eles já postaram séries mostrando áreas, né, que mudam a personalidade, áreas que não mudam. Mas, galera, basicamente a gente vai aprofundar mais ainda esse assunto, mostrando um vídeo inteiro onde eu vou mostrar exemplos para vocês e explicações de todos os aliens do Ben 10, do Chama até o Vampiro, de todos os aliens que mudam e todos os aliens que não mudam a personalidade do Ben. Mas antes de começar, galera, vamos definir qual é a personalidade do Ben. Nós conhecemos o Benjamin Kirby Tennyson, né, que é um personagem que fez parte da nossa infância, e se a gente fosse definir a personalidade dele, ele é um garoto brincalhão, né, ele faz piada com tudo, até em momentos de luta, em momentos que deveriam ser sérios, ele fica fazendo piada. Ele é um garoto arrogante, né, tipo, ele tem um excesso de confiança grande em si mesmo, e ele também é altruísta, né, ele é um verdadeiro herói, né, ele vai usar os poderes dos seus ares, né, para ajudar as pessoas e tudo mais, mesmo que ele se gabe com isso, né, dizendo que ele é o maior herói do universo e tudo mais, mas ele tem essas características. E aí todos os aliens que mantêm essa característica, quando o Ben está transformado nele, a gente vê que frases que você imagina que o Ben na forma humana falaria. Pronto, se você vê um alien, o Ben transformado num alien falando, dizendo essas frases, você imagina que ele na forma humana falaria isso. Então isso já mostra que o alien tem a personalidade do Ben. Agora se você vê um alien assim, que ele age de uma maneira que você imagina assim, não, o Ben na forma humana não agiria assim. Então esse alien, ele muda-se a personalidade do Ben, beleza? Então a gente vai passar por todos os aliens aí, dos aliens do clássico, Força Alienígena, Supremacia Alienígena, Omniverse, que mudam e não mudam a personalidade do Ben, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar. Começando aí pelo Chama. O Chama, ele não muda a personalidade do Ben. Desde o primeiro episódio do clássico até o final, até o Omniverse, ele mantém a mesma personalidade brincalhona, arrogante, tudo. Todas as características do Ben estão no Chama. Saca só. Ah, muito maneiro. Eu te avisei. Nem pense nisso, sua chata. Mas o que é isto? Aí, vovô, adivinha? Sou eu, vovô. Uma carta dourada de sumô. Onde você conseguiu? Estou atrás disso, feito um louco. Ben, o vovô mandou você entrar agora. Mas que papo é esse? Eu tenho que dar uma surra naquele metido. O besta, ele é um caso interessante, porque assim, a espécie dele, que são os Whoopie-Monsters, eles têm uma característica de serem mais bestiais, tipo, eles não são irracionais, porém eles são uma espécie mais selvagem. Porém, o Ben, ele mantém essa característica sim, quando ele está transformado num Whoopie-Monster, só que ainda assim, a personalidade do Ben tá no besta, faz com que ele pareça ser menos bestial, entendeu? Claro que ele ainda mantém os instintos, né, de Whoopie-Monster e tudo mais, porém ele mantém a personalidade brincalhona, né, ele mostra mais destreza, né, em alguns momentos e tudo mais, mostra realmente que ele é um ser pensante. Então o besta, ele sim mantém a personalidade do Ben. E a Amante também é outro que mantém a personalidade do Ben. E aí, quem é o bom? Acho que já terminei por aqui. Não use só os músculos. Poder nem sempre é vencer. Eu sei, mas é sempre legal. Atenção, Ben! Pense! Relaxa, vovô. Opa, foi mal. XLR8 também mantém a personalidade do Ben, embora ele pareça ser mais agitado, né, mais apressado, mais ansioso, mas isso é por conta dos poderes dele, né, por ele ser um alienígena velocista. Tanto que a gente vê no episódio A Terceira Vez é Mágica que o Ben, ele tentou se transformar no artrópode para ler os livros de magia com mais sabedoria, porém acidentalmente ele se transforma no XLR8 e aí vai ler os livros com mais velocidade, porém ele se distrai e acaba vendo um conteúdo sobre samurai sumô, tá entendendo? Então isso é uma característica do Ben. E aí, achou alguma coisa?
Nada, mas achei uma nova matéria sobre o filme dos lutadores de sumô no espaço em 3D. A única diferença mesmo é que ele fica mais ansioso, né, mais agitado, por conta dos poderes de velocidade de um Ken acelerando. O Massa Cinzenta, ele também mantém a personalidade do bem, e é isso que meio que estraga o Alien, pelo menos no clássico, né, que deixa o Massa Cinzenta um alien meio que burro. Não era pra ser assim, por conta que um galvaniano é uma espécie muito inteligente, né, só pra ter um parâmetro aqui, tipo, os galvanianos que criaram, né, o projetor de antigravidade do Gosma, e é confirmado, né, pelo Dwayne McDuff, que para os humanos chegar a esse nível de tecnologia, né, de um projetor de antigravidade, que é praticamente um brinquedo para os galvanianos, demoraria muito, muito tempo. Aí você pensar que o Massa Cinzenta, que é um galvaniano, que é dessa espécie, ele não conseguiu consertar um ar-condicionado, entendeu? Então, a personalidade do bem aqui tá retida na transformação, porque como foi nos mostrado pelo Duncan Rollell, que é o co-criador de Ben 10, e também por Pop-Ups, os alienígenas do bem são híbridos, ou seja, a maioria dos alienígenas do bem, eles mantêm a consciência, a memória e a personalidade do usuário. Isso faz com que eles não sejam 100% alienígenas, né? Eles têm uma pequena porção do DNA do bem para manter essas características, entendeu? Então, a personalidade do bem no Massa Cinzenta faz com que ele não entenda as coisas que ele mesmo fala muitas das vezes, né? Tem cenas no clássico que mostram isso. Desencadear a sequência de sinapses deve permitir um controle rudimentar do motor. Ah, eu queria saber do que é que eu estou falando. Que foi que deu em você? Talvez um probleminha no replicador genético ao copiar uma sequência de aminoácidos fragmentada. Então é assim que os inteligentes pensam? Só em Omniverse, né, por conta da experiência, que realmente, né, o Ben ele aprende a usar melhor o Massa Cinzenta e ele não tem mais essa fraqueza. Mas no clássico tinha muito disso. Quatro Braços é outro que mantém sim a personalidade do Ben. A gente vê isso até muitas das vezes, né, o Ben ele se transformando no Quatro Braços para assustar a Gwen. Inclusive ele faz isso com muitos aliens, né, tipo no clássico a gente vê o Ben ele usando os seus aliens para brincar, para fazer um susto, fazer raiva a Gwen, alguma coisa ao seu uso próprio. A gente vê muito da personalidade do Ben nos aliens nesses momentos. Uma boa piada merece outra. Talvez a maior bobeira do mundo. Cuidado, pirralho, vai deixar isso cair. Nem vem. Dá pra levantar esse troço com 3 braços amarrados. Igualmente é isso com o Insectoide, né? No episódio Pega Turista. No começo do episódio do Ben, ele tá numa competição lá com um garoto, né? De careta e tudo mais. Aí ele vira um Insectoide justamente pra isso, né? Pra fazer ali um susto pro menino e ganhar a brincadeira, né? A gente vê muito da personalidade do Ben no Insectoide, até também por conta das frases que ele fala na série. Arrebentei! Como você chama aquele da água? Não são mascotes, não dou mais nomes a eles. Ah, mas isso era que era engraçado! Cara, é muito maneiro ser gostoso! Ah, qual é? Tô parecendo um otário com esse chapéu! Aquático também mantém a personalidade do Ben. O Ben não gostava muito de usar o aquático no clássico. Na verdade, em nenhuma série, né? Porque o aquático é mais útil realmente na água, né? Tipo, até hoje é assim, ele só usa o aquático poucas vezes porque ele é mais útil na água. Porém, o aquático tem cenas marcantes. Tipo, uma das cenas mais marcantes é a cena que ele dá uma risada assim, né? Daquele alienígena que aparece no episódio de verdade, virou até um meme. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Aí, aonde foi todo mundo? Só tem ondão, galera. Então o aquático ele é um alien bem característico, sim. Tem momentos aí que ele mostra a personalidade do Ben. O Ultra tem a personalidade do Ben pura, quando que até a voz é a mesma, né? Já que os mecamorfos galvânicos, confirmado por Pop-Up, eles não conseguem atualizar tecidos orgânicos, entendeu? Isso faz com que o Ultra T ele tenha a voz do Ben. E também, lembra que eu falei, né, dos aliens serem híbridos, eles terem uma pequena porção do DNA do Ben, as transformações. O Ultra T ele não possui uma pequena porção, ele possui um pouco mais de porção do DNA do Ben, entendeu? Então por isso que o Ultra T ele tem essas características, né, de ter a voz do Ben e tudo mais. Então esse aí não tem nem dúvida que tem a personalidade do Ben. Desculpa, você perdeu. Pra variar. Peraí, por que o Ultra T? É complicado, não entenderia. Já sei, o relógio não mudou porque você queria, não foi? Calado. O Fantasmático, finalmente chegamos em um aí que ele não tem a personalidade do Ben. Em parte, né? A gente vê sim que tem momentos no clássico que o Fantasmático tá sob controle do Ben e ele sim tem aí a personalidade do usuário. Qual é o problema, Gwen? Parece que você viu uma assombração.
Porém, isso é quando o Ben tá sob controle. Mas como o fantasmático é uma exceção àquela regra, né, da maioria dos aliens terem a pequena porção do DNA do usuário, o fantasmático, ele é um dos aliens que é full Blau, ou seja, ele é 100% a espécie alienígena. Ele não mantém aquela pequena porção de DNA, porque nele tem os Scare, entendeu? Os Scare tem momentos que ele que tá sob o controle do fantasmático, né? Tem até um pop-up do clássico que mostra um episódio caçado, tipo, será que é o Ben, entendeu? Será que realmente é o Ben que tá sob o controle ali, que tá falando, né? Então, o fantasmático, ele tem a personalidade dos Scare, então isso faz com que seja um dos aliens que muda a personalidade do Ben quando o Ben se transforma nele. Tanto que tem momentos aí que o fantasmático, ele é totalmente controlado pelos Scare. Esse é o problema dos Full-Blaus, né? O DNA se sobrescrever e fazer com que o Ben suma, né, com o passar do tempo. E os Scare, ele conseguiu dominar o fantasmático, assumiu o fantasmático algumas vezes, né? O pop-up fala que os Scare fez isso para constatar o Victor, né? O Ben se transformando no fantasmático para entrar num cinema e assistir um filme de terror. Aí os Scare, ele tomou posse do fantasmático e contatou o Victor. Aí no episódio Ataque do Fantasmático, novamente os Scare, ele tomou posse do fantasmático, ele lutou contra os psicologos e depois saiu do Omnitrix. E por último, em Cidade Fantasma, o Ben se transforma no fantasmático, né? Quando os Scare possuem o Ben. Só que aí os Scare tomam o controle e a gente vê a consequência do Full-Blau, né? O Ben, por uns instantes, ele some, ele deixa de existir ali. Só que isso acaba se revertendo por conta dos poderes do Vilgax, né? Que acaba trazendo o Ben e o Omnitrix de volta. Mas o fantasmático tem sim essa característica. Só não em Ben 10 Omniverse, na verdade, a partir do Supremacia Alienígena, o fantasmático não tinha mais problema da personalidade dos Scare dominar ali o Ben. Mas o Ben só vai descobrir isso mesmo em Ben 10 Omniverse, só vai ter essa segurança em Omniverse, né? Acredito que o Azimuth deve ter feito alguma configuração, alguma proteção para os Scare não dominar mais o fantasmático. E aí é isso que acontece. Então, em Omniverse, definitivamente ele tem a personalidade do Ben. Mas ele foi um dos primeiros aliens aí mostrados do clássico, né? Que muda a personalidade do Ben. O Bala de Canhão, ele não muda a personalidade do Ben. Já tava na hora de você aparecer. Vai ter um filme dos lutadores de sumô. Ah, é mesmo? E vai ser com atores? O Cipó Selvagem também não muda a personalidade do Ben. E é até interessante, por conta que é algo parecido com o Besta, né? Tipo, os Vulpimancers, eles são mais selvagens. E os Floraunas, como mostrado no Segredo do Omnitrix, tem aquelas Floraunas de Zenon que elas têm uma característica mais selvagem, acabam até nem falando, né? Sendo mais agressivos. Diferente do Cipó Selvagem, que ele mantém a personalidade, não são bestiais, assim, tem as características do Ben. Do mesmo jeito, o Pax em Ben 10 Omniverse, né, também é um Florauna que é igual ao Cipó Selvagem. Ele é mais civilizado, né? Diferente das Floraunas de Zenon, né? Então, o Cipó Selvagem acaba mantendo a personalidade do Ben. Vovô, o que vamos fazer agora? Vamos levar você pra escola. O verão acabou. O Cuspidor é um caso curioso. A gente poderia dizer que a gente não sabe por conta que ele não foi mostrado falando. Nenhuma cena do Cuspidor ele fala, por conta que o Cuspidor é um alien de troca. O Ben 10.000 ele usa o controle mesh, aí ele vai se transformando no Cuspidor apenas pra cuspir e pronto, já muda de alienígena, tá entendendo? Então não teve nem tanto tempo de tela assim pro Cuspidor. Até o Kenny também, quando ele consegue o controle mesh, ele vira o Cuspidor e depois já muda pro Chocante. Então não tem nenhuma cena assim que mostra ele falando. Porém, em Ben 10 Omniverse, o Derek T. White ele confirmou pra nós que se o Cuspidor tivesse aparecido, ele ia ter um dublador. Ele até confirmou pra nós quem seria esse dublador. Porém, galera, isso assim não confirmaria pra nós assim que realmente o Cuspidor falaria. Pode ser que ele apenas dublaria algum som, algum grunhido, algum barulho do Cuspidor, sabe? Que seria uma característica dele em Omniverse. Não dá pra saber se realmente seria ele falando mesmo, né? Ou fazendo só um grunhido. Mas isso é uma pista pra nós, né? Que talvez o Cuspidor falaria em Omniverse e mostraria aí se ele tem a personalidade do Ben ou não. E outra curiosidade que a gente pode analisar aqui, que existem os piratas esfoeróis, né? A espécie do Cuspidor, existem piratas da espécie dele. Aí você pode pensar, ah, Daniel, então se foram revelados esses piratas esfoeróis, então o Cuspidor ele teria uma personalidade assim, mais do mal, mais de pirata, essas coisas. Não, galera, não necessariamente, porque não foi dito que todos os esfoeróides são piratas, entendeu? Existem os piratas da espécie, mas a espécie como um todo não tem essa característica. Então o Cuspidor, ele não necessariamente é assim, tem uma personalidade de pirata. O que, assim, eu Daniel Leite, na minha opinião, independente dele falar ou não,
ele tem a personalidade do usuário. Por quê? Eu teorizo isso por conta de uma cena bem rápida do episódio Ken 10 que mostra o Kenny, ele se transforma no cuspidor e aí ele tá lutando contra o Kevin, ele cospe na cara do Kevin e logo em seguida mostra o rosto do cuspidor e ele dá um sorriso assim como quem diria que tá satisfeito com a situação, sabe, que vai dar uma surra no Kevin, sabe, tanto que depois ele vira o chocante e usa um combo do Kevin, né, pra dar um ataque elétrico nele e tudo mais, e aí depois ele fala sobre o controle mesh, todo empolgado. Então eu acredito que por conta desse sorrisinho aí é uma prova que o cuspidor ele mantém a personalidade do usuário. A única pista pra mim assim que comprova isso, sabe, mas deixa aí nos comentários o que é que você acha, se o cuspidor ele realmente fala ou não, se ele mantém a personalidade do usuário ou não, mas na minha opinião eu acredito que sim, ele mantém a personalidade do usuário. Galera, comigo! Oh, por aqui! Você não me pega! Agora, pega o ar! Espalhar! Aí, como você quer ser chamado? Você que sabe. Sei lá. Zero absoluto. Que tal iguana ártica? Iguana ártica? Gelada! Literalmente! O Blitzwolf, embora ele tenha uma característica de lobo, né, ele tem os instintos, mas o próprio Ben falou quando ele estava ali no segundo estágio da transformação de Loboan, ele disse que ele ainda se sente como ele mesmo, diferente do Fantasmático, né, que ele dizia que se sentia estranho quando virava ele, né, que isso aí já era uma pista aí da personalidade dos Ské tá atuando no Fantasmático. Agora, como o Lobisbane, não, o Ben ele se sentia como ele mesmo. Então, o Blitzwolf, ele não muda a personalidade do Ben, apenas tem algumas características de canídeo, assim, de lobo, né? Assim como o próprio besta. Está cada vez mais parecido com o Ian Aldous. Ah, é? Mas eu ainda me sinto eu mesmo. Não! Sou eu! Lobisbane! Aí, eu não sou cachorro não, sabia? O Sneriot, ele também não muda a personalidade do Ben. Se você fosse bom sendo normal, que nem você é bom sendo alien... Se você... O Frankenstrike também não muda a personalidade do Ben, embora no clássico tivesse toda aquela história, né, dos Transilianos serem a segunda espécie mais inteligente do Omnitrix, isso foi retconado em Ben10 Omniverse. Isso não significa que eles perdendo a hiperinteligência, eles se tornam burros. Não é isso, é por conta que assim, em Ben10 Omniverse, os habitantes de Anor-Thrensio, não só os Transilianos, mas também os outros imigrantes, né, os Ectonorites, Tepkufans, Loboans, todos esses se assustam quando vem alguém de fora. Isso é uma característica daqueles cidadãos em específico de Anor-Thrensio, não de todos da espécie no geral, entendeu? Porque se fosse assim, o Frankenstrike também manteria essa característica de ser meio bobinho, mas não, ele tem a personalidade do bem. Por conta que é isso, os Transilianos eles passaram de, em vez de ser uma espécie hiperinteligente, para cada indivíduo ter a sua própria inteligência, seu próprio grau de inteligência, igual aos próprios seres humanos, tipo serem burros, serem medianos, serem hiperinteligentes, como o Dr. Victor, né? A hiperinteligência é um traço dele mesmo. Agora, o Ben, ele não é hiperinteligente. Quando ele vira o Frankenstrike, ele também não é. Ele mantém a personalidade do Ben normal. O Frankenstrike não é bom pra correr, é bom pra bater. Tipo, bater pra valer em aliens toscos. O Glutão, ele também não muda, ele mantém a personalidade do Ben. O glutão aqui arrebenta! O Iden, a gente poderia dizer que ele muda a personalidade do Ben, porém, tem até um pop-up, um dos novos pop-ups aí, né, que foram descobertos recentemente, que quando o Ben se transforma no clone, na época ele era chamado no clássico pela dublagem brasileira de clone, o Ben ele tava provando o gosto do próprio remédio, tipo, tendo que lidar com ele mesmo, transformado nesse alien, né, porque os clones acabam fazendo com que o Ben tivesse que discutir com ele mesmo. E isso faz com que a gente pense assim, não, o Iden, ele tem a personalidade do Ben normalmente, né, porque, tem uma personalidade infantil brincalhona, mas o Ben em si, ele é assim. Só que se você for ver em Ben10 Omniverse, ele tá mais infantil, ele tem uma característica assim, mais bobinha, né, mais fofinha, mais engraçadinha, tanto que foi até mencionado, né, o fato deles serem baseados em Animaniacs. Isso foi discordado pelo Thomas Perkins, que foi o criador do design original aí do Iden, porém ele falou isso, né, mas depois, né, eles podem ter pego essa característica por conta do dublador original dele ser o dublador do Animaniacs e aí terem associado isso, fazendo com que em Omniverse ele tenha essa característica mais brincalhona, mais engraçada e infantil, né, que nem os Animaniacs mesmo. Mas isso fica ao seu critério, beleza, galera? Se o Iden ele mantém a personalidade do Ben ou ele realmente assim muda por conta de ter esse tom mais infantil. Tá com medinho de me encarar?
Você é uma gaivota ou uma galinhona? Você errou de novo. 3 contra 1? Sem problema. Se esse 1 for o Ben 10... O Mega Horus, ele mantém a personalidade do Ben, ele não muda, não. O negócio dele é porque ele fica fazendo piada com o olho toda hora, né? Ou com o olho, com visão. O negócio do Ben, quando vira o Mega Horus, é fazer essas piadinhas, sabe? E é bem a cara do Ben fazer isso mesmo. Não há mais pra onde fugir, Texas. E quem é que tá fugindo, cara de balde? Vem cá, cai dentro! Vocês aí, olhem pra cá. É isso aí. De olho em tudo. Eu tô te vendo, malvadão. Mas eu tava de olho no... O gigante, ele também não muda a personalidade do Ben. Tá falando muito alto pra um tampinha! Para de se bater! Para de se bater! Fogo Fato também não muda a personalidade do Ben. Fogo Fato! Ben, é exagero. Não, é Fogo Fato. Eu não tenho a que chamar exagero, porque se tivesse, eu gritaria exagero! O Eco Eco, ele não muda a personalidade do Ben. Na boa, você podia ter feito isso antes de entrar no carro. E no Normossauro também não muda a personalidade do Ben. A gente vê até uma cena bem engraçadinha, né? Tipo, o Normossauro abraçando a Julia e depois ficando com vergonha, né? Bem a cara do Ben mesmo, quando que ele tava apaixonado ali pela Julia. A Raya Jato, ele não muda a personalidade do Ben, até demonstra em certas ocasiões tá muito interessado em lutadores de sumô. O Friagem, ele não muda a personalidade do Ben. O negócio dele é fazer piada com frio, com gelo. É a mesma coisa do Mega Horus, né? De ficar fazendo piadinha com a transformação. No caso do Friagem, é fazer piada com gelo, com frio, né? Fica frio. E é uma frase que ele sempre fala. Fica frio, meu irmão. Sacou a piada. Nada como um suquinho refrescante no dia quente de verão. Vilgax, você é o gelinho. Já diz o ditado. Mãos frias, coração. Tem que deixar eu terminar as piadas, Vilgax. É meio que uma regra. Agora, no episódio Reserva a Última Dança, aí sim a gente vê que o DNA necrofrigiano, ele toma posse ali do Friagem, né? Ele fica sério, né? Porque tava naquela fase ali de procriação e tudo mais. Tanto que a Gwen pensa que sim, que o Friagem, ele muda a personalidade do Ben. Ela pensa ali que todos os aliens fantasma, eles são do mal, né? Assim como aconteceu com o Fantasmático, ela pensa que aconteceu também com o Friagem. Já tivemos problemas com alienígenas virando vilões. Foi o Fantasmático. Eu nunca gostei daquele cara. Aonde você quer chegar? Pode haver alguma ligação entre o Calafrio e o Fantasmático. Vai ver, os alienígenas fantasmas são sempre do mal. Mas isso foi só uma ocasião à parte. Mas no geral, o Friagem mantém a personalidade do Ben. O Cromático, por mais que ele pareça ser mais imponentão e tudo, por conta também da dublagem dele aqui no Brasil, que é muito boa, tendo um dos melhores gritos de nome, né? E a galera considera. Cromático! Mas o Cromático, ele mantém sim a personalidade do Ben. O Artrópode, ele muda a personalidade do Ben. Ele é mais arrogante que o próprio Ben. Ele é egocêntrico, né? Ele tem aquela personalidade assim, ele é hiper inteligente também. Ele tem um QI de 1 nonilhão. Então ele se acha por isso. A gente vê muitas cenas com isso, até ele se achando mais até que o próprio Azimuth. Tipo, o Ben sabe que o Azimuth é muito mais inteligente do que ele. Até mais inteligente que um cérebro crustaceano. Mas o Artrópode, o Ben transformado no Artrópode, ele não dá o braço a torcer. Ele não admite isso. Ele até chegar a discutir com o Azimuth por conta disso. Trema diante do meu poder elétrico. Com meu crânio imenso e a superioridade intelectual que dele advém, é óbvio que eu sou o ser mais indicado para pilotar este veículo. É exatamente por isso que eu deveria pilotar a nave. Está insinuando que é mais inteligente que eu porque sua cabeça é maior? Não, eu insinuei que sou mais inteligente porque meu cérebro é maior. Isso acaba tornando até uma fraqueza, né? Tipo, o Artrópode dele fica discutindo, né? Quando da arrogância dele ali, tudo, ele não quer perder. Ele fica discutindo com o Macaco-Aranha, em vez de simplesmente só escanear ele e botar logo dentro do Omnitrix, entendeu? Isso acaba se tornando uma fraqueza pra ele, essa arrogância e egocentrismo em excesso. Saudações, amigo simiesco. Está na hora de você fazer o que é certo. Agora, infelizmente, devo insistir que posicione suas nádegas de volta no interior do Omnitrix. Preste atenção. Eu exijo que me liberte de imediato. Ô Ben, ele tá pertinho de você. Absorve logo.
comigo. Se liga, Ben. O Macaco-Aranha, assim, aparentemente muda a personalidade do Ben. Ele fica mais brincalhão ainda do que ele já é. Tem gente que diz que não muda não a personalidade do Ben, mas é porque assim, parece que eles quiseram manter essa característica de ser mais brincalhão, de fazer piada, muita piada mesmo, assim, só no começo, né? Pra ser algo mais semelhante, assim, ao Homem-Aranha, né? De fazer piada no momento das lutas, mais ser engraçadão. Parece que foi só no começo mesmo, mas depois eles deixaram ele com a personalidade do Ben normalmente, sabe? Então, eu diria que ele muda por um tempo ali no início, mas depois ele não tem mais essa característica, né? Macaco-Aranha! Saca só, sem as mãos! Macaco-Aranha deu cobertura. Ô Ben, eu acho que eu vou dar uma surra na sua avó. Tudo bem, só assim ela aprende a ter boas maneiras. O Gosma, ele tem ali aquela voz fininha, né? Mas isso não significa que ele muda a personalidade do Ben. Não, ele mantém a personalidade do Ben. Posso neutralizar o ácido pra você se você me disser onde estão meus pais? Desde quando você faz o tipo parrudo, caladão? Qual é? Começa a falar quantos planetas você conquistou, essa baboseira de sempre. O Alien X é mais um dos aliens que muda sim a personalidade do Ben, embora Bélicos e Serenas tenham personalidades que é a divisão da personalidade do Ben. Tipo, um é a voz da raiva e da agressão e o outro é o amor e compaixão. A gente vê isso no Enganamos, onde o Ben ele virou Eco-Eco, aí ele se divide em dois clones. E aí um clone é totalmente raiva e agressão e o outro é amor e compaixão. Mas mesmo assim, Bélicos e Serenas são indivíduos únicos e cada um tem a sua personalidade como característica, né? E até o nome do episódio de estreia do Alien X é X igual a Ben mais 2, entendeu? São 3 indivíduos ali convivendo no Alien X, então sim, ele tem múltiplas personalidades e isso faz com que ele seja um alien que muda a personalidade do Ben quando o Ben está transformado nele. Estrela Polar, ele não muda a personalidade do Ben, embora é engraçado por conta que uma das frases marcantes do Estrela Polar, a frase de efeito dele é a personalidade magnética. Vamos ver se essas latas de lixo gostam da minha personalidade magnética. Só que isso é só uma frase de efeito, tipo, não significa que ele muda a personalidade, sabe? Tipo, não, é só até um trocadilho, né, com o fato do Estrela Polar ter a ver com magnetismo e tudo mais, mas personalidade nesse caso vem de persona, vem de ser, de transformação, tipo, ele muda para um ser magnético, tá entendendo? Isso é o sentido da palavra personalidade nessa frase, tá entendendo? Agora, o Ratchet, com certeza, sim, ele muda, eu acho, na minha opinião, ele é um dos aliens que mais deixa aparente isso, tipo, o Ben, ele muda muito mesmo quando ele se transforma no Ratchet, fica muito mais raivoso, muito mais furioso, assim, a ponto, assim, dele fazer realmente coisas que a gente não veria o Ben na forma humana fazendo, assim, ele é muito mais insano, assim, tanto que ele é um entretenimento pra Gwen e pro Kevin. Sabe de uma coisa? O Ratchet é o único ET que me dá vontade de pegar umas pipocas, sentar e assistir. Kevin, agora não é hora de... eu também. E tudo isso por conta que todos os apoplexianos, eles têm essa característica. Todos eles são assim. Então, como transformação do Omnitrix, como o Omnitrix ele respeita, né, as características da espécie, então o Ratchet ele acaba sendo raivoso. O Nanomech, ele mantém a personalidade do Ben, ele não muda, até porque ele é um híbrido, assim, ele é mais híbrido do que o Ultra T, por conta que ele é 50% nanochip e 50% humano, 50% do Ben, então ele com certeza mantém sim a personalidade do usuário. Você é diferente dos outros irmãos, mais forte. Juntos podemos governar um time. Foi mal. Eu não tô pronto pro relacionamento. Não sério assim. Foi um tolo se transformar num zangão. Eu posso derrotar qualquer zangão. Eu sou um zangão qualquer. Sou meio zangão, meio humano. Zangões se adaptam. E humanos nunca desistem. Bom, galera, indo pra galerinha de Andrômeda, aí em meio da supremacia alienígena, a ameaça aquática não muda a personalidade do Ben, o anfíbio também não muda, nem o armado também não, embora o Andréas ele mostre ser ansioso, isso é algo do indivíduo Andréas, não é uma característica dos taupoedanos. Caso contrário, o armado também seria ansioso, mas ele não é, ele mantém a personalidade do Ben. O Tartagira também mantém a personalidade do Ben, e aí você pode
pensar, isso não faz sentido por conta que os Geokelone aéreos demonstraram serem todos assim calmos, sábios, mais pacificadores, né? Tanto que o Galápagos era assim, ele não sabia nem o que era uma mentira. Mas, galera, isso não é uma característica genética, entendeu? É a mesma coisa do bala de canhão. Essa explicação serve também para o bala de canhão, porque os Pelarotos arborianos, eles também são uma espécie pacífica. Só que a gente vê que o Ben, ele não tem essa característica quando vira o bala de canhão, e muito menos com o Tartagira. Ele mesmo, ele tem a sua própria personalidade nessas transformações. Por conta que isso é uma escolha da espécie, não é uma característica genética que nem no caso dos apoplexianos, por isso que o Rush, ele é raivoso, entendeu? Isso é uma escolha cultural da espécie ser pacifista, tá entendendo? Agora, o Ben, como ele não tem nada a ver com isso, como é uma transformação, então ele não precisa fazer essa escolha, ele pode ser ele mesmo. Tanto que o próprio Adwait é uma prova disso, né? Que um Geokelone aéreos não é obrigado a ele ser pacifista, porque ele se tornou do mal. Então, essa é a explicação do Tartagira, ele ter a personalidade do bem. O NRG também é outro que ele não muda a personalidade do bem, ele mantém a personalidade do usuário. Não! Faça o que quiser, mas não abra a armadura! Vai acabar com o NRG! Seus otários! Contratempo, ele também não muda a personalidade do bem, até fazendo piada com o tempo, né? Admita, Nesbitt, seu tempo acabou! Acelerado não muda a personalidade do bem. O Besouro, embora a mesma coisa do Cromático, não tem? Tipo, ele aparece em situações, mostra uma imponência, uma seriedade, mas é também porque ele aparece lá no final do Supremacia Alienígena, é por isso que ele aparece nesses momentos assim mais épicos, né? Mas que mostram uma seriedade e tudo mais. Porém, a gente vê em Omniverse, né? Que ele não aparece tantos momentos assim, mais momentos engraçados mesmo, e a gente vê mais da personalidade do bem no Besouro, né? Embora com aquele apetite fora do normal da espécie, né? Mas é a personalidade do bem. O Chamalien, bom, lembra do que o Fogo Fato falou antes? Eu não tenho a que chamar exagero, porque se tivesse, eu gritaria exagero! Então, o Ben, ele conseguiu aí o exagero. E aí, gente, saca só! Exagero! O Diabrete, ele muda sim a personalidade do Ben. A gente vê isso pelo próprio fato de, na primeira aparição do Diabrete, o Ben não conseguir controlar ele. A personalidade dele condiz com o nome dele aqui no Brasil, que é Diabrete, né? Que vem de menino travesso, essas coisas. E então, o fato do Ben não conseguir controlar, ele tem esse impulso de querer quebrar as coisas, já é uma prova da personalidade do Ben mudar nesse alienígena. Entendeu? Mesmo que depois ele consiga controlar, para em vez de quebrar as coisas, mas ele saber consertar, né? Ele tem um controle desse alienígena e não se deixar pelo impulso de querer quebrar e destruir as coisas. Ele ainda mantém a ansiedade do Diabrete na transformação, entendeu? Então ele sim muda a personalidade do usuário. O Shock Squad, ele não muda a personalidade do usuário. O Feedback, vamos lá, mais um alienígena full blau pra gente explicar aqui. Bem, galera, basicamente é assim, como eu falei, né? Os alienígenas full blaus, né? São o Feedback e o Fantasmático, e eles não mantêm aquela pequena porção de DNA do usuário, né? Que mantém aí a consciência, a memória e a personalidade. Então o Feedback, ele é um ser único, assim, 100% um condutóide. Aí você pensa assim, Daniel, mas isso não faz sentido com o background dos condutóides, porque é dito no Omniverse Brief, né, como se fosse uma bíblia, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, não tem aí os registros, né, falando sobre a história da espécie e tudo mais. E sobre os condutóides é falado assim, que os condutóides, eles não são seres sociais, por causa que os machos da espécie são carregados negativamente, enquanto as fêmeas são carregadas positivamente. Aí, se muitos machos ocuparem a mesma área por um longo período de tempo, o arco resultante pode destruí-los, pode destruir todos eles. E isso também vale para as fêmeas, entendeu? Como consequência, os grupos sociais são tão potencialmente devastadores que os condutóides são criaturas solitárias. Então eles são seres tristes, por conta que eles não podem ficar juntos ali por muito tempo, que eles acabariam se destruindo entre si. Aí você diz, por que é que o Feedback, ele é um condutóide, ele é 100% a espécie, mas ele não tem essa característica, essa personalidade. O Omnitrix não deveria dar essa característica para a espécie por conta de respeitar as características da espécie e tudo mais. Aí que entra o ápice da espécie. Eu sei que tem certas pessoas que não concordam, dizem que o ápice da espécie não existe, mas esse é um ponto que defende sim a existência do ápice da espécie. Que o Feedback, sendo o ápice da espécie, ele é o contrário dos outros condutóides. Ele é feliz, ele
tem confiança em si mesmo. O Ben, quando se transformava no Feedback, quando ele tinha 11 anos, ele se sentia um verdadeiro herói, sabe? Ele se sentia melhor do que ele mesmo, entendeu? Ele não tinha essa característica de ser triste. Isso não é algo genético, né? Como eu falei na questão do Tartagira, né? Tipo, o Tartagira, ele não precisa escolher ser pacífico, entendeu? Não é uma característica genética da espécie. Os condutoides, eles provavelmente eles não eram assim originalmente, né? Quando eles se desenvolveram e tudo mais. Eles passaram a ser assim, criaturas tristes e solitárias, com o tempo, quando eles acabaram descobrindo sobre essa fraqueza que eles têm, que eles não podem conviver juntos. Mas isso não é algo que é obrigatório ser. O Ben, ele sendo um condutoide, ele não precisa escolher ser solitário ou ser triste. Então por isso que ele é assim, ele é feliz, ele é confiante, assim fazendo com que ele mantenha a personalidade do Ben. Só que o Ben, ele fica assim mais feliz, tá transformado no Feedback por ser um alien full blau, e ele se sentir melhor sendo Feedback do que sendo ele mesmo. O Blocks, ele mantém a personalidade do usuário, o Gravatar também mantém a personalidade do Ben, porém, em paz ele muda, né? Por conta que os galileanos, eles têm uma característica de ser sábios, né? De serem calmos e tudo mais. Porém, a personalidade do Ben que tá no Gravatar acaba meio que atrapalhando isso, né? Tipo, em vez dele ser sábio ali e falar, né, no meio da conferência de paz ali entre os apoplexianos e os leondonianos, eu tô com um problema aqui, vamos marcar pra... Isso seria uma coisa que uma pessoa sábia faria, né? Mas o Ben não, o Ben ele tenta se manter ali, mesmo tanto com as pulgas alienígenas nele, mas tá nem aí, né? Ele tenta se segurar e tudo, então a personalidade do Ben meio que atrapalha a sabedoria e calma do galileano, né? Aquele velho caso, né, da personalidade do Ben interferir na inteligência, né? Tem alguma característica do alien. Crash Hopper, ele não muda a personalidade do Ben, tanto que até o Derek confirma que o Ben, ele gosta de pular quando tá transformado no Crash Hopper, né? Isso mostra um gosto pessoal que o Ben tem por esse alienígena. O Scarábula, ele não muda a personalidade do Ben. O Alcatraz também não muda. Pesky Dust, mesmo tendo uma voz assim, um sotaque diferente, né? Uma voz mais feminina, mas ele não muda a personalidade do Ben. Igualmente o Bigotoide, ele tem um sotaque ali mais diferenciado, ele fala com um sotaque mais refinado e tudo, mas é só a maneira de falar dele que muda mesmo na transformação, mas ele mantém a mesma personalidade do Ben. Ele não se torna mais inteligente ou algo assim, não, ele simplesmente é só um sotaque diferente, que tem alguns ares, né, que no idioma original eles têm um sotaque que é de outro país, né, de outro idioma, aí aqui no Brasil eles acabam adaptando, né, fazendo um sotaque diferente pro alien, sabe? Meu caro, o senhor não me deixa escolha além de lhe esmurrar. É o meu estilo. No velho, toma lá, dá cá. Por favor, explique por que até mesmo quando os dois se transformam em aliens insatisfatórios, o meu ainda é inferior ao seu. Puxa vida, temo que o prezado senhor Arenga seja um bocado menos apreciador de mim e minha dimensão. O pior, ele não muda a personalidade do Ben. O Corocoide também não muda. O Astrodáctilo, ele também não muda a personalidade do Ben, embora ele tenha ali uns maneirismos, né, da espécie, né? Ele dá uns gritos assim, né, de pterodáctilo e tudo, mas é só uma característica da espécie mesmo. O Espantoide é aquele mesmo caso do Besouro e do Cromático. O Ben só usa ele em momentos sérios. Aí você pode até pensar que o Espantoide é mais sério, é mais assustador, tem uma personalidade assim mais assustador e tudo, mas não, ele não muda a personalidade do Ben, é só a situação, o momento mesmo ali que faz com que seja mais sério, por conta que é um poder mais sério realmente, né? O poder de assustar ali, não é brincadeira não. O Bullfrog, ele mantém a personalidade do Ben, tanto que o Ben, ele aproveita do DNA do inconsciente pra dar em cima da Terra, né? Aí ele bota a culpa no DNA, que é mesmo que o Albito fazia, né? Dizia que gostava de batata frita, mas era por causa do DNA. Agora que sou incursiano até, eu vejo você de um outro jeito. Você é especial. Esses olhões, esse bonezinho, essa indiferença cruel. Isso é muito nojento. A culpa não é minha, é do DNA. É o que os garotos sempre dizem. O Atômico, aqui no Brasil, ele mantém a personalidade do Ben, mas só aqui no Brasil mesmo. Porque no idioma original, que é o canônico, né, que é o principal, ele muda a personalidade do Ben, no qual ele tem uma característica que ele fala mais como heróis clássicos, né, porque o baseamento dele é justamente nesses heróis, tipo, aquela questão do sotaque dele, né, tá mais refinado e tudo, só que isso dá a ele, assim, uma personalidade como se fosse um super-herói clássico do século passado, sabe, tipo um Superman da vida, assim, falando de uma maneira mais formal e tudo mais, sabe? O Atômico, ele muda a personalidade do Ben, mas isso no idioma original. Grandfather, keep him safe. Cousin, shield the others. O Podrão, ele não muda a personalidade do Ben, e
aí acaba tendo a mesma característica do Massa Cinzenta. Ele fala algo inteligente no contexto químico, só que o Ben, ele não entende o que ele mesmo fala, né? Dióxido de enxofre. Não me pergunta como eu sei, nem como eu faço isso. Mas aí, se não tiver ninguém com a mão amarela, já sabem quem foi. Até alguns assuntos, né, que ele acaba tratando ali no episódio, né? Ele acaba falando, né, realmente de assuntos mais complexos, né? Assim, mostrando realmente assim uma certa inteligência em contextos gerais. E o fato do animal voltar do futuro quer dizer que tudo era diferente até ele aparecer, ou que tem um mundo onde ele não apareceu, que não existe mais, sei lá, entende? É que não faz o menor sentido. Viagem no tempo, Ben. Se alguém tivesse explicado a situação direito no começo... Só que não é assim que o universo funciona. Mas a personalidade do Ben faz com que ele não fale assim, tipo, como artrópode, né? Como Massa Cinzenta, né? É até um momento assim bem engraçado, como eu já comentei em vídeos passados, né? Eu fiz aí um vídeo, né, sobre os aliens monstros, falei do podrão, aí se você não viu, clica aí no card. Falando em alien monstro, temos aí o vampiro, que ele não muda a personalidade do Ben, ele apenas ganha um sotaque assim mais estereotipado, né, de vampiros, né? Um sotaque bem parecido com o Conde Drácula de Hotel Transilvânia, sabe? É um sotaque que eles usam normalmente assim em personagens que são vampiros, Drácula, essas coisas, né? Está pensando mesmo que eu? Estou. Então concordamos em jogar o Vilgax no núcleo de dobra. Eu estava pensando numa pausa para um sorvete, mas vamos com a sua ideia mesmo. Ninguém é imune ao meu poder. Eu não caio nessa parada de escravo mental. Sai dessa. Me chama de vampiro. Mas ele mantém a personalidade do Ben, apenas ele tem alguns impulsos da espécie Vladado, né? Tipo, ele querer se alimentar de pessoas, né? Drenar a energia vital das pessoas, né? Como ele tentou fazer isso com o Rubble, só que aí é só o Ben ele saber se controlar, tá entendendo? Mas ele mantém sim a personalidade do usuário. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí de todos os aliens que mudam, que não mudam a personalidade do Ben. Deixa aí nos comentários quais deles você sabia, você não sabia. E comenta aí também próximos temas para trazer aqui no canal. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!